quanto de Gustavo Cartacho hoje tem no elenco do ABC? Você participa assiduamente assim das negociações. Quanto de você tem ali naquele time? Você tem essa autonomia de dizer, olha, eu queria esse jogador aqui pro ABC. Olha, o que a gente tem que negociar é esse aqui. Quanto de você tem ali aí hoje? Cara, é um conjunto de pessoas, né? Eu acho que se você olhar lá atrás, era sempre nas negociações era passado por um grupo de pessoas e a decisão final sempre ela é do presidente. Porque aí o presidente é quem tem a caneta. Então, claro que ele escuta o diretor, mas a decisão final é dele e o treinador tem a participação de querer o atleta com a característica, né? Muitas vezes o treinador chega pra gente e fala, ó, eu quero um jogador com a característica tal. E aí ele busca no mercado, a gente busca também e chega com alguns nomes e vai definindo, né? Então, esse elenco a gente tem participação junto com todos. Eu acho que é um conjunto de pessoas que define. A palavra final vai ser sempre do presidente e do treinador, porque o presidente assina, o treinador é quem vai treinar o jogador. Mas a gente está ali sempre trazendo os nomes e conversando e fazendo a gestão. Quando a gente esse ano, nós perdemos aquele jogo do Globo que você falou, né? Uhum. No outro dia eu tenho uma equipe lá que me ajuda de forma de pegar informações com atletas, de estar trabalhando, me ajudando mesmo no dia a dia, né? E no outro dia a gente já foi trabalhar na montagem do elenco, né? E aí chamamos o presidente depois para uma reunião, tive uma reunião, eu, o presidente e outros diretores do clube, para traçar qual era o planejamento financeiro, qual era o treinador, o estilo de treinador, se era um treinador mais reativo. E naquele momento Silvio foi o nome que foi encaixado por uma questão financeira e também por uma questão de estilo de jogo que nós íamos enfrentar. Você vai enfrentar uma Copa do Nordeste com um treinador ofensivo com orçamento de 130 mil, acontece o que aconteceu com o 4 de julho em São Paulo, né? Você vai tomar de 10 todo jogo e... Ilude num jogo e no outro a realidade chega. Então, assim, é muito... Você tem que ter um perfil. Então, o perfil naquele momento era um treinador mais reativo. Silvio é um profissional altamente dedicado, viveu o clube intensamente, mas o resultado veio em partes. Ele alcançou um grande objetivo, foi tirar o Botafogo na Copa do Brasil, que ajudou muito os 2, 3 meses seguintes do ABC. Mas, infelizmente, no estadual ele não teve o resultado esperado e acabou optando pela mudança. Agora, Gustavo, muito se falou também, como eu disse aqui no início, da montagem do elenco do início dessa temporada, né? Como eu te falei, houve a desconfiança, né? Redes sociais do ABC se enchiam lá com a torcida. Poxa, vamos contratar um 10, vamos contratar um atacante de velocidade, de beirada. Dentre isso aí tinha as negociações com o Alisson, né? Que ficava uma novela tremenda, mas o Alisson também vinha com muitas propostas. Como é que foi superar essa pressão vinda de fora da torcida, né? Porque como você me falou, teve no início a contratação do Silvio Criciúma, né, que acabou não dando tão certo, e logo em seguida veio o Moacir Júnior, né? O Moacir Júnior também teve a mesma linha de raciocínio como foi a do Moacir, como foi a do Silvio Criciúma, e claro, como é que foi essa pressão, né, dentro do clube, para você principalmente, que acho que sempre tomava a frente ali de todas as decisões ali, principalmente na negociação com os jogadores, na busca. Cara, a pressão, ela só em você entrar no ABC você já está pressionado, né? A pressão da torcida do ABC. E esses anos, de 5 anos ali de Série B seguida, depois outra Série B com 2017, né? Ele mal acostumou muito o torcedor do ABC em relação a muitas coisas. E eu me incluo também, né? A gente sempre quer o melhor time, a gente sempre quer o melhor atacante, a gente sempre quer o melhor goleiro. Mas a gente tem que ir para dentro de uma realidade. Então a realidade que eu tinha naquele momento de montagem do elenco era 130 mil reais. Então, isso para essa temporada. Para essa temporada. Então você montar um elenco com 130 mil reais não é fácil. Para a camisa do ABC. Caramba, difícil. 130 mil com treinador já? Não. Isso é para jogadores. Comissão Caraca, toda, eu acho que girava pouco, em torno de 170 mil, tudo. Tudo? Tudo, 170, 180 mil. E aí nós fizemos uma opção de quê? De ter uma comissão 100% da base. 100% da base não, 100% Potiguar. Hoje a nossa comissão é 100% Potiguar. Com salários
um pouco mais baixos, porque Dentro moram da em realidade, Natal, né? dentro da realidade, mas altamente competentes. Né? A nossa comissão hoje é altamente competente. O preparador físico era o do Salgueiro, que foi campeão pernambucano, que mora lá na Zona Norte, Igor. A gente trouxe Igor, através de uma indicação de Carlos. A gente trouxe Igor e ali começou o trabalho. Então foi tudo um enxugamento, né, naquele momento. Então, atletas, pra você ter uma ideia, o Alisson, eu vou começar por o Alisson. O Alisson, ele, na primeira reunião que eu tive com ele, ele chegou e eu fiz, você quer renovar? Quero ficar. O ABC só pode lhe pagar X. Que já era menos do que ele já tinha reduzido anteriormente. Então ele estava reduzindo a redução. Já. Então ele já estava baixando mais ainda. Então naquele momento o Alisson ele teve a compreensão. Agora eu disse, Alisson, agora eu garanto uma coisa a você, você vai receber rigorosamente em dia. Porque esse é o meu compromisso com o presidente e o presidente comigo. É que a gente vai ter um time mais barato, mas vai pagar em dia. E naquele momento o Alisson comprou a ideia de liderar esse grupo, de liderar esse projeto do ABC. E a gente foi ali trazendo jogadores com identificação. O Elton, inicialmente, chegou com uma certa desconfiança, confesso. Até falei a ele já isso. Uhum. O Rafael era o goleiro e Rafael recebeu uma proposta do Manaus, saiu. E aí tinha o Elton naquele momento. E eu chamei o preparador de goleiros, eu sempre disse isso a eles, vou dizer isso em público aqui, talvez pela primeira vez. O Elton, eu disse, eu não sei se o Elton é o Elton ainda de 2010. Será que ele suporta ser titular do ABC novamente? Eu Gustavo, tinha essa dúvida. E na época a gente fez uma reunião e algumas pessoas próximas a mim disseram, não, fique tranquilo que o Elton vai resolver. E quem bateu o martelo foi o preparador de goleiros. Que na época, Pombo, que chama de Pombo. Pombo, né? Pombo olhou para mim e falou assim, Gustavo, confie em mim. O Elton resolve o nosso problema. Então, naquele momento que ele disse aquilo ali, eu disse, Pombo, a partir de hoje eu não procuro nenhum goleiro. Eu vou confiar em você. Agora, se der errado, também a responsabilidade é sua. E se der certo, os louros é para você. Então pode bater palma para Pombo, né? Hoje em dia. Então, o Elton tá voando. Eu até disse isso ao próprio Elton. Eu disse ao Elton, Pombo, ele tem uma grande participação. Né? Então, assim, e o Elton é um profissional espetacular, não tenho o que falar do Elton, absolutamente nada, pelo contrário. Só elogiar a conduta dele fora de campo, dentro de campo. Então, realmente resolveu. E outros atletas, né, que a gente trouxe, Marcílio, a gente trouxe dando uma oportunidade ali dele voltar, tentar, mas infelizmente Marcílio não aproveitou as oportunidades. Né? Nós trouxemos um Alan Pedro que veio ganhando o salário pago pelo Vitória. Então a gente tinha que fazer essas situações para a gente poder ter uma folha que desse para pagar, porque você precisava ter 2, 3 meses, mas você não tinha dinheiro. Então a gente tinha que ir aos clubes, né? Trazer jogadores emprestados, como o Maicon Douglas, que veio da Tombense. Né? Maicon, ele estava com... Eu lembro que eu liguei eu vi o material de Maicon e a gente foi pegar as informações, e as informações sempre boas de Maicon e tal. E aí eu disse, rapaz, eu quero esse jogador. Aí falei tinha outro jogador, tinham 2 jogadores pra gente, 2 atacantes para contratar, Maicon e outro. E aí eu disse, Bira, o atacante aqui, o fulano lá, ele aceitou a nossa proposta. Maicon não tá aceitando. E aí Bira fez, insiste em Maicon. Fiz, pronto, vou insistir em Maicon. Aí Maicon tava com pré-contrato não, passagem comprada por Pelotas, no Rio Grande do Sul, time do Rio Grande do Sul. E aí eu fui... Que também tava na D, né? Tava na D e Campeonato Gaúcho. E aí eu liguei para Maicon. Falei, Maicon, eu vou dar última proposta aqui para você. O presidente aqui quer você, e ele subiu um pouquinho aqui para X. E agora eu quero que você chegue aqui em Natal amanhã. E eu garanto uma coisa a você, Maicon. Se você arrebentar no ABC, você vai para clube grande. Porque o ABC tem essa mística. Se eu for bem na Copa do Nordeste, a visibilidade do ABC é grande. E tá aí, né? E aí o que aconteceu? O Maicon, no dia lá, eu lembro que ele fez, é esse valor? Eu disse, é esse valor. Aí ele fez, manda a passagem. Manda a passagem. Aí eu mandei a passagem para ele, ele chegou no outro dia, veio até sem a esposa inicialmente, depois ele trouxe a esposa. E é também outro baita profissional, um cara fantástico, o Maicon. E o dia lá que ele saiu do ABC, ele chorou bastante. E ajudou muito o ABC também, né? Gustavo, Ajudou. só fazer uma pausazinha aqui. Também.
Só fazer uma pausazinha aqui pra dar uma alertada aqui, que tá 1-1, Confiança e Souza são os possíveis adversários do ABC. Tem preferência, Gustavo? Não tem preferência não, tem que vir aí o que vem, a gente tem que ir pra cima. É, gosta sim, viu? Aproveitar também essa pausazinha pra mandar um alô pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui, viu, Leozão? Banda. Tá aí Paulo Lima, Ricardo Jânio, Gustavo Souza, um abraço, Gustavo, obrigado aí pelos parabéns, meu irmão. Antônio, meu pai, um beijo, pai. Anthony Cartacho, da sua família, Anthony? Seu irmão, um abraço, Anthony. Portal ABC, Alisson Freire, Anthony Matheus, um cheiro, Tonzinho, obrigado, meu irmãozinho. Luiz Gustavo, um beijo, Luiz, também obrigado, meu irmão. José Maria, e a galera tá perguntando bastante aqui de contratação, Gustavo. Um abraço aí pra Paulo Lima também. Paulo Lima, meu irmão, um abraço aí pra você também. Tá sempre nos treinamentos do ABC lá. Chega lá, fica lá assistindo treino, a gente bate sempre papo quase todos os dias no ABC. Dá Um uma... abraço. Quem tá acompanhando também aqui é o Jefferson do portal ABC Notícias. Mandar um abraço pra você, viu, Gustavo? Disse que fez um ótimo trabalho no Mais Querido. Abraço, meu irmão. Tamo E junto. tá sempre acompanhando todas as informações do ABC e acompanhando tudo, todo dia a dia. Gustavo, como eu disse aqui, a galera tá perguntando bastante de contratação, né? Mas eu queria pegar mais de antes, assim. Hoje o ABC tem um time bem encorpado. Tem uma galera, assim, que tá entrosado, tá jogando bem. Tem um time bem encorpado. Como é que foi esse processo até chegar nesse elenco que tá agora? Foi difícil, você teve que mexer... com certeza você teve, né? Que mexer aqui, uma peça aqui, outra ali, porque o futebol é um xadrez. Mas aí, como é que foi a montagem desse elenco que o ABC tá nesse ano? Cara, não foi fácil não, foi muito difícil porque quem tá na Série D, a dificuldade é sempre grande, né? Eu sempre dizia isso nas minhas entrevistas, que às vezes você... Desculpa aí. Não, Sem tranquilo. problema. Você oferece um salário a um atleta e mesmo com um salário igual lá, ele prefere ficar na Série C ou B, mesmo estando na reserva. Então é sempre difícil essas contratações. Teve um atleta, eu lembro demais que, até do mesmo empresário de Denner, eu liguei para ele, o empresário fez, pô, acho interessantíssimo o projeto, para ABC, seu time tá bom, vai subir e tal, tal. E aí eu falei com o jogador disse, rapaz, 3 meses de salário atrasado onde ele tá, no banco, e ele disse, não, eu prefiro estar aqui na Série B do que ir para D. Então é uma decisão que eu escutei muito de atletas. E outros, a dificuldade do clube liberar, isso aí aconteceu demais. Mas assim, o planejamento inicial, cara, era se tentar o mínimo de gastos possível no primeiro momento, naquele primeiro turno ali. Porque a gente sabia que o time que tinha ali tinha condição, apesar de não estar jogando tão bem, tinha condição de ir avançando. Porque você tinha que ter uma folha, manter aquele equilíbrio financeiro, tinha que tirar alguns atletas que não estavam rendendo, a gente precisava tirar para poder abrir espaço para outros. E nisso a gente trabalhando no mercado, eu, Moacir, Bira. Eu naqueles 20 a 30 dias ali, nos últimas 5 rodadas do segundo turno, eu trabalhei ali, meu amigo. Praticamente 24 horas para tentar achar esse jogador. E não era fácil. A gente falava com 30 jogadores por dia, praticamente, mas travavam numa coisa ou outra. E aí foram surgindo nomes. Por exemplo, esse lateral esquerdo, Filipinho, é um garoto que foi o melhor lateral do Campeonato Baiano no ano passado. Pelo Atlético Alagoinhas. E aí, ano passado, a gente já vinha conversado sobre ele, eu e Diá. E aí não deu certo porque o Bahia comprou algo do tipo, ele foi pro Bahia. Não deu certo. E esse ano tinha o Danilo que jogou no América e tinha Filipinho. E eu disse ao professor Moacir, professor, tem Danilo e Filipinho. O Danilo tá na mão, o Filipinho é mais difícil porque ele tá na Série B do Brasileiro com o Sampaio. E aí o Moacir disse, pô, eu queria o Filipinho. E aí a gente foi no Sampaio e tal, convencemos o Sampaio a liberar, porque o Sampaio tinha chegado um lateral esquerdo lá chamado Mascarenhas, eu acho. Mascarenhas. E o Filipinho ia ser o terceiro lateral deles. Então, o Filipinho tinha jogado lá uns 6 jogos já. Disse, vamos trazer o Filipinho. Falei com o Filipinho inicialmente não queria vir. Estava na Série B, eu entendo, tinha jogado 6 jogos lá. Mas acabou que depois falei com o empresário dele, que até o mesmo empresário de Pedro, do Flamengo. E aí o Filipinho veio, né? Logo em seguida, tem um colaborador nosso lá, um conselheiro do clube, que tá lá sempre ajudando, chamado Erdi. Me ligou e fez, o Remo tá oferecendo o Suelton.
E aí eu lembro que eu tava era um sábado, e eu tava ele me ligou, eu tava no campo. E aí o Moacir tava dando um treino, terminou o treino, eu fui na sala de Moacir, fiz, professor, surgiu um nome aí que eu acho impossível. Mas Apareceu. apareceu, o Suelton, zagueiro. E aí o Moacir fez, traga, correndo, correndo. Resolve nossa defesa, babá. E eu lembro que na época eu liguei para o Suelton. E o Suelton tem um negócio de chamar o cara de moral, aí ele atendeu, fala moral. Eu disse, quer vir pro ABC? Eu disse, meu irmão, eu vou agora, correndo. Diga aí, o que vocês têm pra mim? Então, assim, aí eu liguei pra Bira na hora, Bira já tinha trabalhado com ele na época, Bira quem trouxe ele. Isso. Eu disse, Bira, liga pra ele que ele tem um respeito grande por você. Bira ligou pra ele, Bira com jeito de negociar. Quando Bira disse, eu trouxe o Wellington por isso, eu disse, não acredito não. Rapaz. Aí Bira, a gente trouxe o Suelton chegou, parecia que tava aí nesse grupo há muito tempo também, com o jeitão dele. É praticamente da casa, né? É, de resenha, de brincadeira, é um cara sensacional também. Sem contar na qualidade, né? Qualidade dele, um zagueiro de qualidade. Então, assim, Suelton também chegou encorpando naquele momento. Aí chegou o... Quem foi que chegou depois? Foi o Alan, mas antes o Gustavo, né? Gustavo Henrique. Pronto, o Gustavo, uma situação há uns 2 meses antes dele vir, ele foi oferecido ao ABC, após a A2. Mas naquele momento a gente tinha 2 ou 3 atacantes que estavam na agulha, entre aspas, que tinham uma certa experiência mais do que ele. Acabou que não deu certo nenhum. E aí Gustavo ficou um pouco esquecido. Aí Moacir me ligou e disse, tem um atacante que você mesmo falou dele há uns 2 meses atrás, Gustavo Henrique. Vamos tentar ele. E aí a gente já conseguiu o contato, interesse, já botou aqui, Gustavo chegou, jogou, já chegou fazendo gol. Chegou fazendo gol. E por último foi Alan, que Moacir indicou Alan. A gente ligou para Alan tava eu lembro demais, ele tava no hotel em São Paulo com Manaus, voltando de um jogo da Série C. E naquele momento o Alan disse, Gustavo, eu vou para casa, vou conversar com minha esposa, a gente vai orar no Evangelho e vou tomar a decisão e diga a você. Só que o grande problema, cara, era o clube liberar. Alan estava jogando de vez em quando no Manaus. Isso. E o clube liberar. Então minha preocupação não era acertar com o Alan. Era a liberação. Era a liberação. Então a gente já tinha que montar uma estratégia de tentar pensar. Convencer o clube, né? E aí eu tenho uma amizade legal, assim, com o Pisa, que foi treinador do América. Eu Sim, tenho uma Evaristo. certa amizade com o Evaristo Pisa. E aí Pisa, eu fiquei, professor, eu conversei com o Alan Dias aí, seu jogador. Ele demonstrou interesse muito grande em vir para o ABC. E eu queria saber se você conta com ele, ou se você libera e tal. E Pisa fez, se o jogador quer ir para o ABC, eu não vou impedir. Porque eu não vou estar com um jogador aqui que não está com a cabeça aqui. Então converse com ele, se você acertar com ele. E aí a gente conversou, no outro dia acertou e veio. Então assim, foram esses atletas pontuais, estavam todos programados para vir nesse momento. Demorou um pouquinho, poderia ter vindo antes, poderia ter vindo 2 semanas antes, 3 semanas antes, mas não conseguimos. Passei naquele momento e graças a Deus, Deus foi bom com todos e que chegou na hora certa. Né? E Alan chegou e parecia que era um cara que estava ali há muito tempo. Ele encaixou. Né? E o Alisson comentou comigo, esse meia que você trouxe aí vai ajudar a gente pra caramba e tal. Já nos treinamentos, o Alisson sempre comentava. Então, assim, foi um cara que chegou encaixando no perfil do ABC. E o Alisson tem, inclusive, aquela jogada, né? De tá num lado, fazer aquela inversão pro outro. E o Alan também tem esse jogo. E o Alisson gosta de jogador que tem esse tipo de lançamento, porque ele sabe se infiltrar muito bem ali naquela ponta aberta.